Vamos responder as perguntas de vocês. Oi, gente! E ó, gratidão a todo mundo que tá comentando nos vídeos aí da Cami, com respeito. Né? Até quem joga um pouquinho de hate é com respeito. Gratidão, gente. Vocês são educados. Tá engajando, né? Então, aquela coisa que tá engajando. Então. Eu não entendo muito o que vocês estão fazendo aqui. A gente precisa ter uma conversa séria. Porque assim, por favor, né? Por favor. Vocês me entendem, né? Mas é a questão do tempo. Mulher, A pessoa não sabe o que faz com o tempo da vida dela. Deixa eu pensar pra você sobre isso. Peixeira encarnou, nem encostou ali. Tchau! Gente, percebeu que eu sou meio doida com o tempo? Eu acho que como a Francine morreu muito cedo, eu tenho aquela coisa de tipo, não me faz perder tempo com besteira, por favor. Não me Tem mais o que fazer da minha vida. Não me irrita. É porque eu realmente não entendo. Quem sabe de cor um versículo pra digitar ali da Bíblia... Não acredita nisso. O que tá fazendo aqui? Gente, Mano, tu não acredita em horóscopo? O que tu tá fazendo num canal espírita? Eu vou falar pro teu pastor. Sai daqui já. Sai daqui. Vai evangelizar em outro lugar. Não aqui. Pelo amor de Deus. Estamos enquadradas, estamos iluminadas. Ai, eu tenho que puxar a calça. Luz própria, né? Um negócio assim. Luz própria. Tu falou do refletor, menina? Ninguém tá vendo. Então. Peraí, deixa eu ficar mais acomodada. Eu fiquei com Tudo calor. Mas também, gente, não parou de se mexer, né? Desde a hora que a gente entrou nessa sala. Mas é resultado também do chá quentinho, porque... É delicinha. Aí vai esquentando o corpo, porque aqui tá fazendo frio, galera. Uhum. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fê. Um vídeo diferentão pra você curtir, que vai sair, na nossa programação vai sair neste domingo agora. Hoje é 27. 27, sexta-feira. Sexta-feira, então vai sair pra vocês. Então, chega chegando, curta, compartilhe, fique atento, a gente vai estar respondendo um pouco das perguntas de vocês. Eu falei pra Cami o seguinte, olha, acho que antes da gente continuar fazendo regressão, vamos parar um pouco e responder, porque no trabalho de terapia com as meninas, com os meninos também, não são só meninas, a gente para pra conversar de quando em quando pra saber, né, como que são as coisas. Porque pós-sessão, vem os insights, tipo, agora há pouco eu tava recebendo da sessão de hoje de manhã, Fê, insight, aquele fulano, aquela coisa, aquele escravo, foi assim, assim. A visão, ela abre, porque você desperta a tua memória, né? Então, a gente para conversar de vez em quando, porque é necessário, porque é uma terapia, não é só a regressão, né? E para quem ainda tá chegando para esse vídeo pela primeira vez e não sabe, eis aqui a Camila Mafra, eu sou a Fernanda Roosevelt, e a Camila tem passado pelo processo de regressão de memória filmado aqui no canal, que a gente tá passando para vocês, mostrando que vocês, na verdade, não assistem a sessão inteira, vocês assistem um trecho, a parte que me cabe mais eu não revelo. Tem até uns comentários sobre isso. Tem? Tem. Isso é proposital. Porque tem muita gente que quer fazer regressão sozinho, ou porque tá querendo se tornar terapeuta de regressão de memória, e vai ficar pegando o quê? Vai ficar copiando o meu método, que não é uma exclusividade. Porque você não mostra hipnotizando a moça? Porque isso é um segredo profissional, e por enquanto eu não me sinto confortável de ficar mostrando, né? É isso. Um professor, ele pode vir, como acontece até no curso das energias, que eu mostro aqui, de qualquer curso que você faça online, ele vai te mostrar, olha, você vai... Tem essa metodologia de ensino, tem esses assuntos serão abordados, mas ele não vai te mostrar a aula dele, porque aquela aula paga e você vai ter o seu momento de aluno, porque senão não é justo com quem também paga aquilo. Sim. Não é só por isso, mas é também porque eu tenho uma responsabilidade de não ficar revelando as coisas também. E eu também acho que assim, ó, hoje em dia na internet, como tem tanta gente ensinando muita coisa, todo mundo que escuta um pouco mais, estuda um pouco mais a fundo, acha que pode fazer. Exato, e não é todo mundo que tá capacitado pra tanta coisa assim. Pois é. Então eu acho que é mais também uma questão de segurança para as pessoas que estão assistindo. Tipo, ok, vocês ficam curiosos, mas é o quê? É uma condução. É uma condução. É uma condução. Ela tá falando só e eu tô ouvindo. Agora, o que especificamente ela fala cabe à consulta e ao trabalho da Fernanda. É diferente da internet, né? E eu quero falar isso também sobre por exemplo, assim, tem áudios, né? Vídeos de áudios de autorregressão de memória para induzir. Tem, já vi. Não tá tão distante daquilo que eles mostram ali, tá? Só que aquilo é uma voz robótica, no fim das contas. Não é como alguém que tá atento a você. E o que precisa ser levado em consideração é que eu tenho um jeito de falar com cada pessoa. Eu tenho um texto padrão, mas tem hora que eu sinto que agora eu me conecto, por exemplo, com o teu espírito, com o espírito de fulano. Tem gente que eu nunca consigo me conectar. É uma espécie de... Eu sei que estou sendo ouvida. E não é pela consciência atual. Eu sinto isso. E aí eu sempre sou muito inspirada nessa hora pra falar as coisas que aquele espírito precisa. Tanto durante ali, quando a pessoa já tá vendo, né? Porque nas horas que tu vai me acalmar, por exemplo, depois
que tu comenta alguma coisa, tudo bem, já passou. E também no final, quando a gente tá regredindo, tu vai falando, o que tu viu ficou ali, não é mais você, é uma memória, você já viveu isso. Você vai esperar isso, enfim. Exatamente. É importante. Então essa é importante que, né, seja respondido. Que as pessoas entendam que tem esse... Perguntaram também de onde que tu é. Eu sou de Santa Catarina. A gente é peixeira, nego. Tá pensando Eu não sou natural de Itajaí. Mas, gente, peraí. Olha Por só. favor. Peraí, eu agora vou aproveitar. Aqui, uma história de vidas passadas. Aqui eu conto a história de vidas passadas, mas é uma parte só do livro. A primeira parte do livro é só sobre a vida da Fabiana, que não é a Fernanda, no caso. Mas, claro, baseado na minha história. É uma ficção baseada na minha história, tá bom? Mas eu sou natural de Ponte Serrada, no oeste catarinense. Moro aqui desde os meus 13 anos. Tenho 42 anos hoje. Então, eu sou mais peixeira do que qualquer outra coisa. E é bem bom. É bom ser peixeiro, eu gosto. Gosto bem de sotaquezinho que aqui, né, querida? Menina. Vamos começar a falar desse jeito, será que alguém vai entender? Não, que eu tô coisa, né? com o Thiago, né? Às vezes eu começo a desenrolar, eu falo, às vezes eu paro no meio de uma discussão com ele e falo assim, meu Deus, que sotaque é esse? Eu não me reconheço. Eu saio falando, eu digo, Jesus amado. Até me assusta? Me assusta? Às vezes sim. Ai, meu Deus. Então, eu tava olhando nos vídeos de todas as vidas, né? Tem alguns comentários que nem sempre são perguntas, entende? E tem algumas perguntas. Tem muitos doutores nos comentários, Muito. né? Em tudo quanto é postagem na internet inteira tem Muito. muitos doutores. Teve um que eu cheguei a responder ontem. Cara, Falei, quando eu tenho tempo, eu tô atacada, eu dou umas respostas que eu penso, eu mereci um Oscar por essa resposta. Eu me lembro. Eu até vi o teu stories esses dias. Esses dias não, anteontem que tu postou stories. É porque a conversa foi assim, aí a menina respondendo, e os prints estão aqui, aí tu bem assim, aí eu lembrei, print, Fernanda tem print, tem áudio, tem e-mail, tem tudo. Amo de uma conversa. Mas foi obrigada a responder. Do canal. O que tu respondeu? Ele deu um textão de aula de história, que eu achei o máximo. Falei, tudo bem, obrigada, adorei sua resposta, né? Contextualizando séculos e não sei o que, não sei o que. E daí no final ele colocou assim, com certeza essa moça... Essa moça assistiu... Agradeça pelo moça. Essa moça assistiu Hobbit, O Senhor dos Anéis e documentários celtas e misturou tudo, dizendo que é um gigante... nem lembro mais do lugar da regressão ali, no vídeo do gigante. Aí eu coloquei assim pra ele... eu coloquei... para sua infelicidade, eu não assisti nenhum dos filmes que você citou. E eu realmente não assisti, porque eu não gosto de Senhor dos Anéis e Hobbit. Eu sou da galera do Harry Potter, vocês me respeitam. Vocês não me julguem. Eu não assisti Star Wars, Harry Potter assisti Hobbit, Senhor dos Anéis. E eu não assisto documentários. Eu não assisti nem Outlander ainda, que tu mandou assistir. Ai, Camila. Eu comecei, mas daí o Thiago se sentiu traído, porque ele disse que é uma história muito legal e ele quer assistir comigo. Daí eu tô esperando ele. A história é forte. Pois é. Mas daí eu não assisti nada, e ele dizendo que eu assisti tudo aquilo. E que daí eu misturei tudo na minha cabeça e criei. Ele cometeu um julgamento, né? E aí ele fez uma condenação. Não, aquela história, ela, né? Já desqualificando a própria sessão, desqualificando uma regressão. Sim. Talvez ele já seja uma pessoa que não crê em nada disso, daí esse problema é dele. Mas como é que ele fala de uma coisa que ele não testemunhou? É isso o detalhe. É médium? Será que poderia ser levado em consideração? Não é o caso. Eu duvido. Mas eu falei pra ele que eu não assisti nada, mas agradeci a aula de história. O que foi legal, porque ele falou em cima. Bom, a gente tem que observar se essa aula de história procede também. Também. Não pesquisei a fundo, porque daí me deu raiva. Senhor, tira essa raiva do meu coração, amém. Não fica com raiva, não fico não. Deixa a galera engajar. Mas me irritei. Tem gente que me irrita. Tem hora que... A energia que a pessoa Por exemplo, essa moça querida. Fugir na neve numa montanha na Escócia, mana, teria morrido de hipotermia, não de facada. Claro. Tá. É porque ela, com certeza, numa vida, de certo, morreu de hipotermia. Mas tá entendendo? Sei. Eu não tava correndo na neve. Sabe de uma coisa? Tem alguns documentários que trazem, eu não vou saber citar agora, mas isso acontece no Japão, como Segunda Guerra Mundial, e soldados que foram presos, aí então eles se tornam, né? Eles estão ali como moeda de troca, eles podem ser mortos ou eles ficam presos naquele período, mas eles são colocados, Japão é frio também, né? Neve, aquela coisa toda, e eles vão tomar uma ducha ao ar livre, os homens estão todos nus, mangueira. Pois então, e aí, vão morrer também de
úmido, né? Não tá nem Pois agasalhado. é. Então, assim, é preciso entender que as pessoas, elas também olham pra vida e provavelmente olham até pra própria vida de um jeito muito bitolado, assim, entendeu? De uma maneira muito limitada. Esse espírito, ele tá muito dormente ainda. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, nós percebemos o quanto nós não precisamos ter esses limites. Quem é paciente, consulente meu, sabe bem do quanto eu vou priorizar o que você possa. Não só isso, da época de alunos, né? Ninguém é limitado, eu sempre instiguei todo mundo. Sim. E também, assim, na regressão, nós vimos que eu estava na floresta. Mas a gente não viu que eu estava uma semana na floresta. 2 dias, 1 dia, E que um tipo mês. de agasalho tava? E que tipo de roupa? Que tipo de roupa você E tava? a maioria das minhas regressões, eu sinto que é aquelas roupas bem antigas, tipo peles, né? Pele mesmo. Pô, pele protege pra caramba. Claro que protege. Se não fosse por isso, você mata um urso, um bicho assim dessa natureza, um Pois é. felino, alguma coisa. Como que eles sobrevivem ao frio, então? Pois é. É aquela mesma pele que tá te cobrindo, né? E existe uma resistência, né? Porque se tu nasce no lugar, tu já tem a resistência daquele lugar. Sim, né? Em geral, sim. Por exemplo, quem mora... Eu já fui resistente ao frio quando morava em Ponte Serrada. Eu Pois já é. perdi isso. Isso, porque lá é bem mais frio do que aqui, porque é serra. Foi equivocado esse seu comentário, amiga. Eu não gostei. Ai, não. Precisa falar o nome da pessoa? Pode dizer o primeiro nome, porque A Bia. o comentário é público, né? É verdade. Ana, não gostei do seu comentário, mas tudo bem, te perdoo. Ai, a Bia perguntou, Cami, era homem ou mulher na Escócia quando morreu pelo pai? Em todas as vidas eu fui homem. Minha primeira vida mulher. Sim, tô aprendendo a lidar com isso. É bem diferente. É bem diferente mesmo. Pelo menos parece ser muito mais complicado. Mas é bem mais gostoso. É muito mais legal, eu acho, ser mulher, na moral. Ah, Eu acho que tenho sim. certeza. É, porque assim, ó, pelo que eu sinto das Nunca fui vidas... homem. Pois é. Pelo que eu sinto das vidas, homens têm muitas responsabilidades Tinha. masculinas. Eu tô brincando muito, vou ficar mais séria. Perdão. É quando a gente se junta, é isso, entendeu? Ai, Jesus, Eu não tô fazendo regressão, então eu tô muito à vontade. Eu quero ver eu editar isso depois, vai ter um monte de palhaçadinha, só quero ver. Mas tipo, nas vidas que eu vi, os homens tinham muitas responsabilidades, assim, diferentes, né? Sim, antigamente sim. Então, ser mulher tá sendo muito mais legal. Posso dizer isso. Daiane. A impressão que eu tive é que ela poderia ter algum tipo de condição cognitiva. Porque ela diz que não faz nada direito, não presta pra nada. Talvez seja possível ser alguém com alguma limitação cognitiva. Uma limitação cognitiva. Quem que perguntou isso? Primeiro nome? Daiane. Daiane. Em qual Na primeira vida. Aquela que eu fui morta com a facada no coração. Que eu encontro a família. Pode ser que sim. Mas eu acho que eu cheguei a falar que eu achava que você tinha problemas Sim. de ordem mental em Isso. alguma vida ou em algumas, eu não sei. Tem até uma pessoa que pediu pra colocar em ordem, só que a gente ainda não sabe bem direito as ordens, né? Isso vai ser num vídeo depois. Porque a gente vai ter que dar aquela analisada geral, né? É. Mas eu acho que nas primeiras eu tinha mais, e daí isso veio limpando aos poucos. Só que eu também tinha muita a questão da submissão psicológica. Sim, mas todo tipo de pressão que alguém sofra, por exemplo, psicológica, assim, para os dias de hoje que a gente tem, o que eu percebo é que aquilo vira um limite no espírito. E naturalmente pode virar um limite na matéria. Tendo algum, assim, se for fazer um check-up da cabeça, do cérebro, vai encontrar alguma resposta física para aquilo. É porque se hoje em dia a gente fala que palavra guardada vira câncer, vira doença naquela época, então... Por que tanta gente hoje tem câncer? Se não é o espírito que guardou demais há muitos séculos, muitas coisas. Por que tem tanta gente se dando bem, né, em matérias de saúde física no meu processo de regressão? Para quem entende o que eu falo e não desiste do processo, eu tenho uma pessoa, até ela fez um comentário público no Instagram falando da doença dela, que ela, eu não vou dizer o nome aqui, porque eu acho que talvez ela não queira exposição, não sei. Sim. Mas eu tirei o print, até mandei pra Vânia, né? E aí, né, porque aquilo ali foi um feedback tão positivo, porque ela tem um problema sério de saúde e esse problema ele estacionou. Ele não vemos uma cura ainda, ou está a caminho de, não sei, mas ele não teve avanço. Coisa boa. Ela tem o tratamento físico dela, que estava tratando, mas que tinha um problema ali que estava em avanço. Sim. E teve uma sessão criva na regressão, que ali eu acho que ela recebeu uma limpeza daquelas, é um problema nos rins, então assim... Nossa, rim é complicado. Porque ela não é nenhuma mocinha. Rim é é aquele que passa, tipo, se ele não funica, tu tem que fazer hemodiálise, né? Então assim, é delicado.
Que bom, amém. Eu fico muito feliz. Um beijo, amiga. Estamos felizes por você. Lenia? Acho que é Lenia Barbosa. Eu amei. Só queria saber se ela fica com a sensação daqueles momentos. Porque eu fiquei com aquela sensação da situação que ela contou. Fiquei triste com a vida que ela teve. Fico. Nas primeiras sessões eu fiquei mais. No dia que a gente fazia a sessão eu não prestava. O resto do dia. Não é que não prestava, mas eu ficava assim... extremamente lenta. Tu fala comigo, eu... Oi? Quê? Sabe? Na segunda sessão, a gente fez, acho que foi num sábado, ou era feriado, eu sei que eu cheguei em casa e dormi. De tarde, porque me deu uma dor de cabeça, apaguei. Nas últimas já não, nas últimas eu ficava mais tranquila. Acostumou-se um pouco. Isso. A impressão que dá é que nas primeiras eu fiquei muito cansada, espiritualmente falando, entende? Entendo e fica. É porque assim, ó, eu me sentia pronta, mas talvez a minha carne não tava 100% pronta. Não, mas eu acho que não, Cami. Eu acho que não tem quem não vai ficar. Ah, então... Tá? Então fiquei. Então assim, só que tem 2 níveis. Uma parte mais técnica, digamos assim, que eu quero também estar comentando. O que tem acontecido, né? O feedback que eu tenho das pessoas que eu atendo. E não é só de quem faz regressão. Quem tá no processo que a gente faz regressão pela pessoa também acontece. Só pra você ver como mexe na zona energética. Dia que tem sessão comigo, pode até ter aquela vontade de desistir. Porque às vezes é o espírito, é a procrastinação, tá? Pode ser isso. Mas tem enxaqueca, tem diarreia, e fica com a parte emocional abalada depois. Ah, eu fiquei nas primeiras sessões. Nas primeiras 3 ali eu acho que 24 horas, 48 horas é mais ou menos isso. E a parte que mais me preocupa é a parte emocional. Depois ela passa. E tende a diminuir com o tempo. Mas vai depender da vida que você acessa e o peso pertinente àquela vida. Que tem relação com aquela existência, entendeu? Então não é assim... acho que se a pessoa não sente nada, eu acho que pode acontecer, pode. Tem algumas pessoas que já passaram por isso. Às vezes eu me pergunto se ela não tá travando. Ela vê, mas não sente. E aí não trata igual. Ela pode levar mais tempo para lidar com aquele tipo de emoção. Então, para quem está pensando em fazer regressão, se você está nesse processo de regressão comigo, mesmo com outra pessoa, considere que é normal. E eu acho isso um benefício positivo. Sim. Por quê? Você sofre no dia? Sofre. Mas é a mesma coisa. Quando a gente vai tomar um remédio, a gente não tem um efeito colateral? Às vezes dá um soninho, dá um enjoo. Vai levar, toma uma injeção, não fica com o glúteo ali doendo, alguma coisa assim. É normal. Depois passa e a saúde fica melhor. Porque você foi medicado. Diria que isso. Entendeu? Então... eu me senti mais forte nas primeiras, até a primeira mesmo, a primeira e a segunda. O Thiago perguntava pra mim umas 3 vezes assim, tá tudo bem? ele parava, tá tudo bem. E eu super bem ele do lado dele, só que eu tava tão... Sabe quando tu fica olhando pro nada e tu fica tipo... É que já não é tão você, é um pouco de quem você foi, que tá reverberando. Isso, e daí assim, muito isso. Na primeira sessão mesmo, nossa, eu passei o resto do dia assim, ó. Ai, você pera, o que eu vou fazer? Tá, fazer um café. Sabe? bem avoadona, assim, nesse sentido. Mas não com a tristeza. Sim, sim. Não fiquei, tipo, chorando o resto do dia. Não tive pesadelo. Pelo contrário, dormi como uma pedra. Sei que sonhei, mas não me lembro. Mas foi, assim, um sono muito profundo. Olha, Camila, Fê. Uma dúvida. Como a pessoa faz para entrar em transe e acessar as suas vidas passadas? E é como se fosse uma hipnose? Todos chegam a esse estado? Nem todos chegam a esse estado, mas eu faço tudo o que eu posso para que a pessoa consiga entrar neste transe. É uma conexão, na verdade, que você tem com você mesmo. Ninguém começa a terapia comigo já regredindo. Você vai ter um processo, tá? Basicamente, você vai passar por uma entrevista, depois por uma sessão de relaxamento, pela regressão da sua infância. Quando chega na parte da infância, que é da vida atual, pode ser que você fique nessa fase por mais sessões, dependendo da idade, do peso, do que a pessoa traz. E depois a gente migra, então, para as vidas passadas e vou intercalando com conversas conforme a necessidade de cada pessoa. O que é uma hipnose? Hipnose é você estar concentrado, é você estar focado em uma coisa só. Cada vez que você assiste a um filme e você fica concentrado naquilo, que muitas vezes você entra naquela história, você vive aquela história, você chora com o personagem. Aquilo te dá raiva muitas vezes. Ou te deixa alegre também, né? Então ali você está concentrado. Você não perde a sua consciência que você está na sua sala, no seu quarto, diante da sua televisão assistindo, ou se você está no cinema. Você mantém essa consciência. É a mesma coisa. Eu acho que as pessoas, elas têm muito mito, muita ideia falsa sobre a regressão. A regressão você não regride porque você sai do ar, né? É um ato de lembrar.
Isso está em você. E este ato de memória, esse ato de lembrar, abre-se uma espécie de portal interno, que você se conecta com uma consciência que não é mais sua, mas você não perde a sua referência. Eu sou Fernanda, eu moro em Itajaí, eu tenho 42 anos, eu sei de tudo isso. Você não perde isso, mas você se conecta com aquela outra essência que também pertenceu a você em um passado. Hoje você é uma outra pessoa, amadureceu, e não pode julgar o seu passado por aquilo que você fez lá atrás. A regressão, ela existe para você curar o seu espírito, libertar-se de traumas profundos e ter mais conhecimento de si, só. E ela proporciona isso sim, mas você tem que querer ter este autoconhecimento e se curar. É uma hipnose, é uma concentração em que você vai abrir uma porta, digamos assim, que é do seu passado. E isso pode depois ficar muito vívido. Eu acho que eu fui muito treinada pela espiritualidade para fazer o que eu faço hoje, tanto que a minha história fez isso tudo acontecer. E se me perguntar, eu tô lá na regressão, eu vou abrir uma porta, eu vou entrar pra minha vida passada, eu já tô no corredor do quarto que vai entrar no quarto da Francine, eu vejo tudinho. E eu não preciso de grande concentração porque isso tá vivo demais em mim, mas houve um processo de anos. E aí depois você escolhe. Suponha que você faça uma regressão de memória e você percebe que em vidas passadas, você foi um 7-1, foi um criminoso, alguma coisa parecida. Você pode ter hoje ainda índole disso. Pode ter ter um gatilho, digamos assim, uma chave que vira na sua cabeça e você resolver também voltar a ser criminoso porque acha que esse caminho fácil é melhor pra você. Mas se você fez regressão de memória e você descobriu isso lá atrás e não tem interesse em purificar-se nessa vida e ser uma pessoa melhor, aí a espiritualidade pode te cobrar de uma maneira um pouquinho mais forte. Afinal de contas, você não pode alegar, não sabia de nada. Porque sabe? Sim. Entendeu? É sobre isso que estamos falando. É uma consciência espiritual que também vai ser despertada, além das memórias. Só que isso é ótimo. E se quer evoluir, que é um caminho de todo mundo, ninguém evolui sem isso. Nessa vida ou nas próximas que teremos. Tcharam! Inclusive, tinha alguns comentários sobre isso, assim. Sobre o que nós estávamos falando antes de abrir Os vídeos? Os vídeos. Gente, eu não leio os comentários muito, não dá tempo. Eu leio no dia. Que a gente tava fofocando aqui, do povo que se diz cristão e tá aqui no teu canal, que é espírita. De hoje, mas cedo, tá? Isso. Tinha alguns comentários assim, se a gente veio sem saber de nada, pra que ficar fuçando? Aí é que tá, não é meu caso. Vai me trazer de bom? O que traz de bom um negócio desse? Sabe uns comentários assim que eu vi? E daí eu lembro do filme não lembro se é do Allan Kardec, mas acho que é Nosso Lar. Que quando tu faz a passagem, tu chega na colônia e tu lembra de tudo que tu fez. No caso dele, né? Dele, Não são todos, tá? No caso dele foi assim? É pra ser a tendência da maioria dos espíritos. É pra ser, né? Mas tem gente que não acessa. Mas, tipo assim, se a gente vai pra colônia e a gente pode ter acesso a todas as vidas pra ver o que a gente fez pra tentar melhorar, por que a gente não pode ter isso na Terra? Que daí é o lugar que a gente vai realmente melhorar. Porque lá em cima a gente toma consciência, mas a gente não consegue fazer muita diferença porque não tem a matéria. Então por que não... Tá entendendo? Aqui se faz, aqui se paga. Teoricamente, a gente precisa levar em consideração que você pode pagar nessa vida e em outras. Essa frase ela não chega a estar errada. Ela também não é 100% certa. Precisa levar em consideração isso. Esse comentário é um comentário de muitos cristãos, evangélicos, espíritas mais tradicionais. Só que acontece o seguinte, eu sou uma pessoa, e aí essa parte é preciso que ela seja bem esclarecida. Eu sou a Fernanda, eu tive uma crise na minha adolescência, eu tinha 16 anos, eu queria ver se alguém conseguiria passar pelo que eu passei. 16 anos quando eu me vejo gostando de alguém que eu nunca tinha conhecido. E cogitei, eu tô resumindo, mas cogitei a ideia de pedir que me internassem, tá? A espiritualidade veio e me explicou que aquilo vinha de uma outra vida. Ponto. As regressões de memória foram espontâneas. E desde então eu fui instruída pelos nossos mentores, naquela época, a fazer regressão de memória em outras pessoas. Porque cada vez que você acessa a sua consciência espiritual, você tem um passo a mais em sua evolução. Então, para que serve isso? Para você evoluir. Adoro. Rosane Cardoso. Não tem como fazer uma limpeza antes de voltar? Para não voltar com menos dores para o corpo físico? Ficar sem essas sensações. Eu acho que ela quis dizer uma limpeza antes da regressão. Existe um ritual que eu peço para as pessoas fazerem antes de entrar em regressão. Todo mundo sabe desse ritual. Inclusive, tem um comentário sobre isso. Tem? Tem. Quer já puxar que vai ser... Deixa eu puxar aqui. Deixa eu achar a menina que falou isso. Isso é um ritual? Por que a roupa branca, banho, vela? Eu, hein? Eu, hein? Que comentário é esse, Aline? Eu, hein?
Tem um pequeno ritual que eu faço, ele é um ritual que eu peço para que todos façam, para que haja uma concentração melhor e uma purificação. Só isso. Enfim, é que as pessoas têm uma... É porque assim, na internet tem tanta gente fazendo cada coisa que Jesus, que quando você vê a palavra ritual, todo mundo pensa que é um negócio macabro. Meu Deus, estão mexendo com coisa Gente, eu tenho um ritual toda manhã. Eu acordo, eu lavo meu rosto, escovo meus dentes. É um ritual de higiene. Vocês não têm, não? Rotina é um ritual, fim. Mas enfim. Esse é um pequeno ritual que eu peço. Agora esqueci a primeira pergunta ali. Se não tem como fazer uma limpeza antes de voltar pra não ter tantas dores e sensações. Então, eu não sei exatamente até onde a gente consegue chegar para a pessoa não ficar com tudo isso, porque o que eu vou te explicar é muito delicado, muito profundo. É uma fila enorme de carro aqui atrás, eu vou te falar uma coisa. Essa galera que tá dirigindo dentro do carro, todo mundo aqui, sem exceção, porque nesse planeta inteiro não vou dizer que 100% da população, porque deve ter 1% ou 0,5% de pessoas que de repente não se enquadram no que eu vou dizer, pode. O que eu quero dizer é que as pessoas já carregam em si dores, doenças, oriundas desses pesos energéticos de outras vidas. Por várias questões. Por um espírito que carrega pesos, eu vou resumir, né? De mágoas que sofreu ou daquilo que ele fez sofrer. E geralmente quando você faz sofrer é pior, em termos de consciência para o espírito. Ou seja, às vezes você tem na sua vida dores, e não tô falando só de dores físicas, eu tô falando das dores da alma. Observe quantas pessoas hoje estão com ansiedade a 1000 por hora e são dependentes de remédio. Muitas. A própria depressão, desse tipo de... falando de saúde mental, saúde emocional, entre outras síndromes diversas, e cada vez vão vir mais, vão encontrar outros nomes, vão dar novos conceitos, mas tudo isso tem raiz no espírito, porque aquele espírito não passou pelo tratamento que precisa. Então ele vai necessitar de várias reencarnações para poder purificar-se. A regressão, ela acelera esse processo, proporciona cura se o espírito está disposto a se modificar. Se ele não, como a gente falou há pouco, se ele não está disposto a se modificar, isso não vai acontecer. Então, se ela vem de uma regressão, fica com um pouco de enxaqueca, com alguma dor no corpo, nas primeiras 24 horas, 48 horas, que seja, mesmo que seja uma semana, é melhor do que ao fim desta vida, Camila, desenvolver uma doença que pode ser psicossomática ou espírito-somática, digamos assim, como o câncer que muitas vezes tem alguém. Então, eu acho que tá tudo bem. Melhor aquela dor que depois. É aquele efeito colateral, como eu falei antes, da injeçãozinha, do remédio, que dá um enjoo pouco. Entende? Porque, por exemplo, a gente sabe que nesta vida meu fim não será trágico. Mas se meu espírito fosse teimoso e fosse... Aí tá você entendendo? puxa a mesma energia. Isso, entendeu? Tá entendendo? É onde você cai em tentação. Isso. Cair em tentação é isso. Eu pagaria? Eu sofreria muito mais? Enfim, um grande rolê. Sobre a vida 2. Vida 2? Vida 2, se eu não me engano Fê, você sentiu algum cheiro? Por que parece enjoada? Eu também enjoada? Eu acho que foi na que comia carne. Ah, mas eu acho que é o... a revelação. As reações da Fê tem muito... É porque tu meio que vê também, né? Porque já tem uma mediunidade um pouco aberta. Meio que sente também ali junto. Tá eu tô tentando não ver mais nada, né? Pois é. Tu tenta, né, My Angel? Essa aqui eu separei porque é uma incógnita até pra mim. Mas aí a gente debate aqui, né? 2 mulheres. Respondeu. Achei estranho ela citar a Bruna, alguém que vendia frutas. Já que até o momento dos vídeos que tem acesso de Bruna... Ela não teve nenhuma vida documentada como vendedora de frutas. Será que é uma vida que a Fernanda não teve acesso? Ok, é que só pra recordar a vida de Bruna, eu não tive acesso à vida da Bruna. Eu conduzi a regressão dela como acontece com Camila, tá? Ela não teve acesso de ver, então, talvez? Não, ela parou. É que assim, ó, o que aconteceu naquela época? Eu lembro que era ali em casa, né, que a gente fazia, e começou a ter muito barulho, eu acho que era esse prédio da frente. Obra, né? Alguma obra. E a gente foi dar um tempo, porque ela não conseguia se concentrar com o barulho que tava tendo aqui. E daí nessa de tempo não fizeram mais. E aí nisso não voltou mais. Mas a Bruna, quando eu demorei pra lançar a segunda vida dela, e quando eu lancei, ela assim, nossa, eu nem lembrava de tantos detalhes, ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram, e ela falou, uma hora eu quero voltar. E aí, aguardamos que a Bruna retorne. Só que ela tem vidas que depois eu descobri que ela não viu, porque o espírito dela também não quer ver. Agora, vocês duas tinham uma brincadeirinha. Tinha. Conta a tua brincadeirinha pra eles saberem, porque era uma brincadeira de bastidores. Pode falar ou não? Não, pode. Eu só não tô lembrada da situação exatamente. Existia uma coisa de meu marido, não sei o quê. Era então, com ela ou não era? Era. E aí... Só que o Felipe chegou a confirmar E aí pra gente, vocês né? foram perguntar pro Felipe. O Felipe Sim. falou que vocês duas tinham vivido juntos, tinham sido um casal. Isso. É que foi assim, ó. É que eu e a Bruna... O que acontece? Vamos falar desde o início, realzão. Quando ela veio, quando eu vi ela a primeira vez aqui no hall de entrada, eu falei...
que mulher linda. Juro pra ti, eu fiquei assim, meu Deus. Era um bebê, né? Menina, eu e ela, né? 2 neném. Nós era. Foi verdade, bem no início verdade. da escola. É que ela era mais nova. Sim, mas ela me encantou, porque eu achei linda aquele cabelo dela, né? Maravilhoso. Ela é muito bonita mesmo. Muito linda. E daí eu falei assim, meu Deus, que mulher linda. Gente, ela vai ser minha colega, como assim? Eu não vou ter concentração. Bem assim. Sabia disso? Não, sim, porque eu não falei pra ninguém, né, doida? Tô falando só agora no teu canal pra 150 mil pessoas. Ô, Jesus. Não, sério. Eu bati o olho nela e falei assim, gente, que menina linda. Só que assim, ela é o extremo oposto meu. Bruna é capricorniana. Eu sou aquariana. Ai, rapaz, reina. Então, a gente tinha uma brincadeira. Não era uma brincadeira, mas assim, era como se fosse gato e rato, eu e ela. Eu ficava atiçando ela e daí ela brigava comigo, eu brigava com ela. E daí a gente brincava. E daí hora a gente tava de bem, hora a gente tava bicuda. E eu ficava provocando ela. Daí foi onde a gente veio. Daí a gente viveu. A gente sabia que tinha vivido juntas, mas não sabia direito o quê. Aí ela sentiu primeiro que a gente tinha sido um casal. E daí foi onde ela perguntou numa sessão pro Felipe. E o Felipe disse que sim. E disse que a gente era bem assim. Que eu, quando era homem, também provocava muito ela, brincava muito com ela e ela era muito séria. Ela ainda é muito séria. E ela ainda é muito séria. E daí a seriedade dela, ela se irritava com as minhas brincadeiras. Que a gente foi um casal assim, que eu ficava zoando e ela ficava muito brava porque ela não era assim da zoeira, entendeu? Mas eu sempre fui da zoeira never ends. Mas será que a Bruna ainda não desenvolveu o senso de humor? Então Eu acho que não. Eu acho que não, porque ela, pelo menos, ela continua muito séria. Inclusive, as últimas vezes que eu vi ela... Assim, viramos grandes amigas, óbvio, né, gente? Ela é uma querida, a gente gosta muito dela. Mas é realmente, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, que mulher linda. Eu até pensei, meu Deus, mas eu sou hétero, o que tá acontecendo? Porque eu fiquei, gente, que mulher maravilhosa, o que é isso? Nunca tinha visto uma mulher Sabia assim. disso, não? Não, juro, a primeira semana eu fiquei assim, ó. Eu ficava, meu Deus. Mas eu, a primeira vez que eu olhei Meu pra ela, eu Deus. falei, meu, que linda. Ela é muito linda. É diferente, né? Ela é diferente. É. Povo do Egito, né, gata? Povo do Egito. Teimoso. Tá. Vocês já podem entender um pouquinho mais aí sobre esse rolê. Aí foi isso, assim. E essa vida dela, eu nem foi uma das primeiras também, eu nem vi tantos detalhes, né? Mas enfim, o que a gente sabe é isso. Mas ela também não, viu? É, né? Mas assim, o fato da gente trazer as vidas no canal, eu sempre digo isso. Não quer dizer que tenho visto todas as vidas. São as que tivemos acesso. As que deram, né? As que deram. A Andréia perguntou por que ela fica assim meio apreensiva e aflita. E a Patrícia perguntou, será que a pessoa fica consciente? Sim, é o que eu falei antes. Está consciente o tempo inteiro porque não perde a referência de onde está. Tá? Mas, por exemplo, um treino, uma sensibilidade, tem uma audição boa, mas a pessoa, quando ela está numa regressão, ela não pode ser acordada abruptamente. Pra não dar um susto e não poder até desenvolver Até o que paradinha, falam também de quem é sonâmbulo, né? Que não pode acordar. Isso, não pode, é a mesma coisa. É a coisa do sonâmbulo também, por aí. Só que eu acho que o sonâmbulo é muito pior. Tem que ter muito mais cuidado, né? Porque ele entrou num trânsito sozinho, ele vive numa outra realidade sozinho. Sim. E tem que ter muito cuidado. Porque o susto, que é aquele susto de a pessoa tá seja regressão ou sonambulismo, né? De ser acordado de repente, pode dar um ataque cardíaco naquela pessoa. Então, o espírito com o corpo físico, ele tem um choque. Cuidar. Mas é isso, ela tá consciente do que faz, tanto que quando eu peço pra acordar, ela vai acordar. E se a pessoa que eu estou fazendo regressão não respeitar a minha voz, eu não vou mais atender aquela pessoa. Porque aí eu também tô correndo risco. Sim. Entende? Então eu vou testando devagar, conforme eu falei que eu tenho um protocolo, né? Mas são as energias, gente. Da própria vida que vai ver. É que vocês viram as histórias, não é uma história que você vê e dá uma risadinha no final e fala, ai, que legal. Eu já consigo pensar na França sem chorar por um bom tempo. Sim. Não por muito tempo, assim. Mas se tu conta pra alguém, a pessoa vai falar, nossa, a própria pessoa vai ficar aflita com a tua história. Mas então imagina você vivendo, relembrando e tal. Mas assim, eu tô me enrolando pra começar começar não, já comecei, mas pra continuar o segundo livro. E não tem a ver com a França, tem a ver com essa vida. Tanta gente que tá retratada. Achar nome pra todo mundo. Deus é mais. Ainda bem que a mamãe é criativa pra te ajudar com isso. Tem que batizar. O Isael falou, por que ela correu de 4 atrás do cara? Porque era o meu instinto daquela época. Você tinha um comportamento mais animal? Sim. E de 4 se corre mais rápido. Sério? Os animais, porra, pensa. Mas eu acho que vem aquela história de você tinha algum tipo de distúrbio. Menina, eu era um Ragnar e nós não estamos sabendo. Eu gostaria de conhecer o espírito do Ragnar. Será que sou eu? Não é não. Toque, toque, toque. Você percebe que eu não consigo ficar sentada de um jeito só, né? Ah, eu também não. Eu também... Eu o dia inteiro fico assim. A minha perna me incomoda.
Eu também tenho agoniazinha. Ai, Jesus. Gostaria de tirar uma dúvida, a Lídia. No caso de uma lembrança tão difícil, a pessoa não pode ficar perturbada com essas lembranças? Pode e vai. Sobre. Vai. Mas é por isso que peço e aconselho todos que façam suas orações, meditações, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que você, na oportunidade que tem ao fazer uma regressão de memória, veja uma situação perturbadora e purifique-se da energia que ficou, que ganhou raiz no seu espírito naquela vida. Hoje, num corpo físico, você pode colocar isso para fora outra vez. Eu expliquei alguns detalhes sobre isso no vídeo do galera do balão, o pessoal que caiu do balão. Sobre a mesa branca, a reencarnação. Sim. Vai passar em algum lugar dessa tela, você assiste esse vídeo, a notícia já passou, mas a explicação espiritual, ela é muito válida e muito necessária. O espírito precisa reencarnar por quê? Porque ele precisa passar pela carne de novo. Por que precisa da mesa branca? Para passar pela carne de novo, para poder, colocar para fora. A Ana Paula falou, a grande questão é, como ela vai lidar com essas memórias agora? Porque se fosse comigo, ia ser mais um big trauma pra coleção. Não, pelo contrário. Bom, mas responda você. Não, tem que estar pronto pra fazer regressão. Tem que querer. Tem que se sentir preparado para ver. Porque eu sou amiga da Fê há 15 anos. Teoricamente, a gente já poderia ter feito isso bem antes. Óbvio que teve uma questão de tempo nossa, mas foi mais de sentido. Tanto que quando eu falei pra ti, quando eu tive a ideia de fazer a regressão filmada, é porque eu já tinha até te falado antes, lembra? Fê, agora eu tô pronta. Lembra? Porque eu nunca levantei. A Bruna foi antes de você. Foi. E das outras pessoas que circularam, que é a própria Vani e tal, né? Por exemplo, ela lembra de ter feito algumas sessões comigo muitos anos atrás. E do pessoal, eu não tinha vontade de fazer. Sim. O pessoal pedia, eu não tinha. Teve um outro que eu fiz alguma sessão, alguma regressão, mas eu não tinha vontade de fazer. E aí fica aquela pressão, mas é amigo, eu tenho que fazer. Daí nessa hora, eu não sou amigo. Porque se eu não sinto que o espírito tá pronto, eu não posso. Imagina. Imagina você não tá pronto e ver as vidas que eu vi. Óbvio que você não vai aguentar. Fiquei impressionada, Fê. Harmonie é o nome. Queria saber da Camila em que época que foi essa vida e o lugar, se ela lembra. Também queria saber se no decorrer dos dias ela teve sonhos estranhos ou pesadelos. Estranho ou pesadelo, não. E algumas vidas eu lembrei, eu soube responder de hora, mas teve 2 ou 3 que eu fiquei com dúvida na hora de falar, né? Sobre o tempo Sobre e o local? Tempo. É isso, a gente vai ter que fazer uma decupagem mais à frente. Eu acho que eu sinto tanto. É que assim... Como é que eu vou explicar pra vocês? Eu acho que foi em uma mesa... Não, eu vou responder isso depois que eu sei que tem outra pergunta mais pra frente. Pera. Natália, poderia o rapaz que se perdeu na proximidade da casa ser o corpo encontrado? As risadas que o rapaz deu quando o outro se perdeu foi de muita satisfação. Como se tivesse vingado, em plena certeza. Talvez tivesse certeza que ele iria ir de arrasta pra cima naquele bosque. É daquela vida... Que eu deixo o cara fugir na floresta e depois vou atrás dele. Que é o que eu comparo também, né? E... Eu acho que eu tive essa dúvida no dia, não tive? Não te perguntei. Eu acho que sim, acho que a gente conversou depois, né? Mas então, eu deixo ele se perder porque eu tinha certeza que eu ia achar ele, eu ia me vingar e eu ia pegar ele. Só que eu quis deixar ele com aquela sensação de medo, de caça mesmo, tipo, tão me caçando. E eu sabia que eu ia alcançar ele. Mesmo ele tendo essa diferença de ir primeiro, de fugir primeiro, né? Mas eu acho que não é a primeira carne que eu comi. Não é a primeira. Não é. A primeira que eu encontro é outra pessoa aleatória que tava lá perdida, eu achei, tô com fome, beijo, vou comer, tchau. É isso. Mas a sensação que eu tive nessa cena é que você deixa ele escapar porque você vai pegar depois. Sim, mas a risada que eu dou, eu tinha certeza plena. Tipo assim, vai, trouxa, corre. Vou te dar 2 minutos de vantagem, vai, voa. Mas assim, corre bem, hein? É engraçado aproveita. Agora, mas a gente fica ruim na hora. Mas é a sensação que eu tive, eu juro pra vocês. Sabe em filme? Que a pessoa assim, tipo, 1, 2, 3 e já! Aí ele saiu correndo e fiquei tipo... Idiota. Tá indo bem pela trilha que eu sei onde vai dar. Sabe um rolê assim? Sei. Porque eu acho que eu falo na regressão que eu conheço bem o local e que depois eu pego Sim, ele, né? Falou. É bem essa sensação que eu tive. De tipo assim, pode correr que eu vou te achar. E eu quero que você corra. A sensação de gerar medo. Eu acho que eu era malvadona, hein? Pega gosto pelas coisas, eu acho. Ai, gente, eu sou um amorzinho, tá? Com todo respeito. Bruna, com todo respeito, eu não entendo como alguém pode se beneficiar em saber que comeu carne humana na vida passada. Também não sei, Bruna, que loucura. Com essa regressão, entendi profundamente sobre o porquê precisamos do véu do esquecimento. Pra não ser a pessoa que comenta esse tipo de coisa, Bruna. A gente esquece pra não comentar. Tá brincando? Ou não? Ai. Deixa eu comentar, porque ninguém faz regressão de memória pra descobrir que comeu carne humana. Por favor, né, gente? Ninguém faz regressão de memória pra descobrir que foi nazista. Que bateu em Cristo. Nossa.
Vocês não têm noção dos arquivos que eu tenho guardado. E não é de uma, de duas. Observem que o trabalho que eu tenho feito aqui na internet, desde que veio a peça, o livro, tudo que envolve vidas passadas, olha o quanto que ele desmistifica tantas coisas, o quanto que tem ajudado as pessoas, o quanto que tem esclarecido, o quanto que tem proporcionado evolução às pessoas. O fato de você esquecer que comeu carne humana, da Camila, não vai tirar a carne humana do passado espiritual dela. Ela tem que saber se perdoar disso. E ninguém sobe ao Pai senão por Jesus. Porque enquanto você não for todo o perdão, não só para o próximo, mas para si, que é o perdão mais difícil que tem, é do espírito para o espírito, ela nunca vai evoluir. Ela vai sempre precisar reencarnar, tendo probabilidade de reencarnar em vidas sofridas. Mas a Camila conseguiu quebrar um ritmo nesta encarnação. Nasceu mulher, nasceu com um pouco mais de ousadia, com resquícios de outras vidas, não da de carne humana, né? Mas com resquícios de alguns comportamentos que a gente já falou por aqui, e ela já tem desenvolvido a quebra desse padrão cada vez mais porque ela está se encontrando. E nós estamos sempre se encontrando. Mas com certeza hoje ela já não está tão perdida dentro dela quanto já esteve um dia. Eu estou falando do espírito dela. Outra coisa, o véu do esquecimento só existe porque nós somos espíritos ainda desprovidos de luz para lidar com a própria história. Nos mundos superiores não existe o véu do esquecimento. Vai de você querer continuar com ele ou purificar-se. Falei tão bonito agora. Falou, eu sempre penso uma palhaçada pra falar logo em seguida. É que eu ia falar que uma ressalva da carne, eu vivo mordendo Thiago. Menina, esses dias eu dei um beliscão na boca dele que chegou a ficar bolinha de sangue, assim, sabe? Daí eu falo pra ele assim, sou carnívora. Eu não sou, não. Eu como carne só de vez em Ai, quando. gente. E olha lá. Abafa o caso, ai. Eu sou peixeira, né? Dá até um calor. Ô, Jesus. Ai, ai, ai. O que mais temos? Fernanda, eu tenho duas dúvidas. Por que a pessoa hipnotizada não fala no idioma nativo daquela vida? Outra, por que não há relatos do período entre as vidas na grande maioria das regressões? Sério, são perguntas comuns, assim, principalmente do Entre Vidas. Bom, vamos lá. Você, como as entidades que psicografam, ou espíritos que psicografam, ou entidades que vêm e falam, elas usam do conhecimento intelectual que aquela pessoa tem e do nível de concentração de cada uma. Vale lembrar que no livro de Kardec, não o livro de Kardec, o livro que conta a biografia de Kardec, né? E o próprio filme, Kardec, eles trazem essa abordagem porque uma das... A Kardec era cético. Allan Kardec era um homem que era descrente de tudo que acontecia. E uma dos argumentos que faz com que ele também acreditasse na manifestação espiritual daquele tempo é justamente o nível de intelectualidade que vinha por trás daqueles médiuns que não tinham uma escolaridade desenvolvida ou porque às vezes eram espíritos bem superiores falando através de crianças que não tinham conhecimento específico para certas coisas, tá? Então também existe isso. São dois pontos de vista. Eu vou tentar falar com calma, bem didática, para ser didática, porque eu sei que é delicado e é o problema que meu pensamento é extremamente acelerado. Eu tenho muita coisa na cabeça, assim, e parece que eu vou perder, sabe? Muitos argumentos para falar sobre isso. E quando eu falo devagar, parece que eu vou esquecer, mas vamos lá. Pra Camila chegar a falar no idioma nativo, ela tem que ter uma perda, ou perca, esqueci o que é o certo no português agora. Vocês entenderam. De consciência de Camila. Ela tem que ter um nível de concentração extremamente profundo. Eu não acho isso aconselhável. Eu nem sei se ela tem, porque isso já é mais difícil. Mas vamos supor que tenha. O problema e se ela perde a referência da minha voz? Aí eu vou passar trabalho. Aí eu vou ter que... Acorda, Camila! Entendeu? Eu lembro que na primeira sessão, quando terminou, tu falou assim, eu não fui tão fundo porque eu achei que tu ia levantar em algum momento. Por ser forte. Aí eu tenho que fazer uma sessão extremamente demorada, corre risco. Eu não vou por esse caminho. E eu também não sei se alcançaria. Mas, eventualmente, ela pode, às vezes, não só ela, qualquer pessoa pode vir a falar com um jeito diferente. Bom, a Camila, ela fala com um jeito diferente, o teu rosto muda. Não é a única, tem outras pessoas que são assim. E tem uma vida que tem sotaque. O pessoal perguntou bastante por que ela tá falando sotaque agora. É porque puxa um pouco. Ou porque tá mais fácil acessar a zona energética daquela consciência. Tá? Mas eu tenho algumas regressões que eu fiz na mama em que eu pergunto certas coisas e ela me fala, ouve, né, com um sotaque, uma pronúncia que parecia nativa de uma palavra ou outra. Na época eu filmava com fita
Aqueles gravadores antigos, sabe? Não sei se essas fitas ainda existem. Mas houve isso. Só que é o desgaste energético, não por causa da emoção, mas energético do nível de concentração é muito alto também. Também não precisa disso, né? Agora, se uma pessoa tem uma certa facilidade e mais conhecimento de terra, ela visualiza as cidades de maneira melhor. Eu, às vezes, para descobrir a cidade de alguém ou a terra de alguém, foi no caso da Yasmin, nas consultas com ela, eu colocava o mapa assim na minha frente, eu conseguia ver. E tanto que eu lembro que aquela vida da Espanha, ó, vocês vão ver esse vídeo, se não assistiram ainda, vai passar em algum lugar aqui da tela, eu tava na dúvida entre Turquia e Espanha. Aí quem me tirou a dúvida foi a mama, porque eu de início não enxerguei a Espanha. E a outra médium também chegou a Espanha. Mas depois a gente descobriu que ela também passou na Turquia, né? Então não tava de tudo errado. Eu não tava de tudo errado. Mas eu não sou muito boa de geografia. Eu conheci a terra da Cádia assim, a minha entidade, mostrando no mapa. Agora, a outra pergunta era... Por que não tem relatos do período entre vidas? Não tendo o relato do período entre vidas da parte da Camila, até o presente momento. Pode acontecer a qualquer hora. Mas já teve uma, né? Que é aquela que eu acordo na colônia. Só tem uma. Tem uma? Só aquela do urso, do ataque do urso. Ah, verdade, do hospital. Isso. Verdade. Eu tenho outros consulentes que têm esses relatos entre vidas. Histórias muito interessantes. Só que daí também quando você traz, né? Você traz a história inteira da pessoa. E também você não vai Isso, eu tô... destrinchar tudo, né? A gente tá num processo aí de tratamento ainda. Agora, nem tudo é revelado. A galera acha que porque descobriu que existe a reencarnação, porque existe a mediunidade, porque você pode falar com o espírito, pode descobrir no mundo mental, você descobriu tudo que tem no mundo espiritual. Se o pouco que já foi revelado para a Terra, em termos de conhecimento espiritual, ainda é passivo de muitas dúvidas e de desentendimentos e discussões, o que vão revelar mais? Imagina. Nós não demos conta disso, imagina se soubesse tudo, minha filha. Tá tola. Vai terceiro. Bebe um chá. Ansiosa. Ai, Fê, olha só. Eu vi algumas perguntas sobre... e essa prima? E o pai? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, vou explicar pra vocês duas coisas. Deixa eu fazer Ok. Continue. Então, assim... A primeira coisa, eu tava pensando desde ontem como é que eu ia responder isso, né? E a resposta que eu posso dar pra vocês é, literalmente, todas as pessoas que eu vi em todas as vidas até o momento, tirando Carlos, que é meu mentor, e Felipe, que é o mentor da mama, todas são da minha família atual. Então, quando eu falo, prima, pai, e vó, e tia, estão na minha vida, não necessariamente nos mesmos cargos, mas são pessoas que eu tenho contato todos os dias, praticamente. Essa é uma questão. Outra questão na verdade, assim, eu lembro, bem no início da minha introdução ao espiritismo, quando eu comecei a estudar um pouco mais com a Fê e tudo mais, eu lembro de uma vez a Fê falar pra mim assim, Cami, às vezes não é pra você lembrar. Quando eu questionei bem no início se eu poderia fazer ou quem eu tinha sido, quando eu comecei a questionar um pouco sobre vidas passadas, e eu perguntava, por que eu não lembro de algumas coisas? Por que eu não tenho a sensação de olhar pra alguém e falar, vivi contigo? Eu não tinha isso. E eu lembro que eu fiquei curiosa por que eu não sentia isso, já que a Fê sentia, e fulano sentia, e não sei quem. E tu já falou no teu canal, né, que a escola era um ponto de encontro de pessoas, né? De almas. E eu não sentia isso com ninguém. E daí a Fê olhou pra mim um dia e falou assim, Cami, às vezes é porque não é pra você lembrar. Aí eu guardei aquilo pra mim. Isso faz anos. Muitos anos, foi aqui no corredor, lembra? Eu lembrei. E daí eu peguei um dia e eu perguntei, eu acho, pro Felipe. Se eu não perguntei pro Felipe, eu perguntei numa mesa. Eu sei que tem essas duas questões. Eu lembro que o Felipe falou que essa vida, daí é a pergunta que eu disse que eu tinha mais uma pra fazer, que é assim, ó. A Helenice falou, gostaria demais de ouvir da Cami uma vida melhor, porque é tanto sofrimento. E a vida melhor que eu posso contar pra vocês é a vida da Camila. Essa é a minha melhor vida. É a vida que eu mais tô bem, né? Apesar de tudo, tô bem. Querem ver uma vida legal? Me acompanhem. É isso que eu posso dizer. Por quê? Quando eu perguntei pro Felipe, o Felipe disse pra mim, Cami, como é que ele falou? Ele falou assim, ó, você veio pra essa vida pra fazer diferente e pra viver tudo diferente. E era por isso que eu não lembrava. Só que daí a gente fica assim, o que eu vim fazer diferente, né? Se você não sabe o que foi lá, tá? Só que ao mesmo tempo eu não sentia tanta necessidade de saber. Mas eu tinha aquela curiosidade. Só que eu sabia que pela curiosidade eu não podia fazer. E eu falei, tudo bem, se for pra eu ver alguma coisa, vai chegar um momento que eu vou sentir, né? E vou fazer. E eu lembro
que uma das últimas mesas que a gente fez na tua casa, que foi a Yarinha tava aqui. Eu não lembro direito qual foi a pergunta, eu sei que eu tava ali pra sair de casa, e eu lembro que tu me fez alguma pergunta do sentido assim, o que tu veio fazer nessa vida? E eu lembro que eu te respondi. Pode falar. Eu respondi que eu vim ter fé, vim ter força e vim ser feliz. Exato. Então, eu posso afirmar que hoje eu tenho mais fé. Eu sou muito forte. E nessa vida eu sou extremamente feliz. Então, se a regressão pode proporcionar alguma coisa pra você, ela pode proporcionar a liberdade de saber onde você errou e onde não errar e onde melhorar e aumentar muito a sua fé. Eu acho que quero complementar, pelo que eu te conheço e por quem atendo, e quem vou atender. Eu acho que a regressão, ela, além disso tudo, ela traz pra gente um entendimento maior do que a gratidão. Porque você tem hoje uma consciência do tesouro que é essa encarnação. E com certeza você não vai ficar reclamando por qualquer coisa, insatisfeita, porque a natureza humana é assim. Nós somos fracos e caímos em tentação com facilidade quando, sei lá, entende? Aquilo tá fora do lugar. Ou porque você quer alguma coisa a mais. Aprende a ter mais paciência para esperar, aprende a respeitar o teu processo, o teu tempo. Também começa a observar, pelo menos isso funcionou para mim, veio para mim, o quanto que também os conhecimentos humanos são válidos para o espírito. Porque eu vejo a galera desprezando muito isso. E às vezes está ali a tua evolução também. E essa gratidão. Pode ter muitas coisas que você quer alcançar e tem toda uma vida para alcançar. Mas se você não tem, às vezes, esse pensamento, é muito fácil a gente cair na desgraça da reclamação. E você não vai deixar isso acontecer com o seu espírito hoje. Porque já foi bem pior antes, e você sabe. Sim. E saber quem é quem te dá aquele bálsamo de por isso que essa pessoa me trata assim. Por isso que essa pessoa fala essas coisas pra mim, não me dá atenção, me rejeita, me ignora, entende? Às vezes, com as minhas regressões, nem todas as pessoas que eu vi, a gente descobriu o porquê do tratamento. Mas explica a reação da pessoa hoje. Então hoje eu olho pra aquilo como tipo assim, tá. É dela. É dela, não é meu. Porque a vida inteira, como Camila, que agora tem 30, mas eu saí de casa com 27, acho que foi, né? 28, por aí. Há 27, 28 anos pensava que era eu. A culpa era minha. Fulano não fala comigo porque a culpa é minha, porque eu sou errada, porque eu não fiz o que me pediu. Só que pelo contrário, eu fazia. E ainda assim ficava mal por... Mas esse, a tua mente sempre já condicionada a uma submissão que já vem de outros tempos. Sim. E que sempre te coloca como a pior pessoa do rolê. Sim. E daí descobri tudo isso e agora consegui olhar, consegui falar um não. Tem um poder que vocês não imaginam. É bom mesmo. Mas é isso. Então, oi gente, eu sou a Camila, eu tenho 30 anos. Moro com o Thiago. Não somos oficialmente casados, mas já me considero. E eu consegui me libertar de um ciclo vicioso bem complicado. No fim das contas, valeu a pena as regressões até agora? Meu Deus. Sem comparação. Ano passado foi o ano assim da virada de chave. Esse ano eu já tô colhendo os frutos de Amém. ter feito. E vir mudando e melhorando, né? Amém. Ok. Era isso? Acho que As é. perguntas acabaram? Sim. Bom, estamos aqui para mais dúvidas, sempre que vocês quiserem, deixe neste vídeo também, porque vai ter outro vídeo que a gente vai sentar e conversar. Vai. Quando a gente fechar as regressões, e aí então a gente para fazer a linha do tempo e responder mais perguntas de vocês. Por enquanto, é isso? Acho que sim. O pessoal pergunta da localização, mas a gente não tem 100% de certeza. Mas vocês estão certos, é por ali. Noruega, Islândia, Escócia, Rússia também tem, né? É o norte europeu mesmo, né? Aquela divisa ali. As terras bem gélidas mesmo. Sim. E eu amo, tá? Tá gostando do frio que tá fazendo, querida? Eu gosto. Eu reclamo porque a gente é brasileiro, a gente gosta de reclamar um pouquinho, né? Mas eu sempre falo que eu prefiro reclamar de frio do que passar calor. Tá.
Olha minha mão que geladinha. A Frozen está aqui. Let it go! Let it go! Mas eu amo, eu adoro. E eu gosto da paisagem. Eu sou alucinada pra ir Bonito. na Escócia, a Noruega mesmo, assim, ó. Acho que se eu for, eu tenho um treco. Amo urso. Tá bom. É meu jeitinho. Sim, é você. É você. Muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. E também espero que esse vídeo chegue para quem perguntou, para que possa esclarecer suas dúvidas. Sim. Né? Nós estamos aqui também descobrindo as coisas. Descobrindo todo este mundo cada vez mais, trazendo experiências para cá. Eu não venho trazendo achismos. São estudos. Pode ver que também é demorado. A gente não... Há quanto tempo a gente tem regressão? Não é uma coisa assim, nossa, a gente já fez 2, 3 dias. Não, é um tratamento. Não, e tem pessoas que perguntam assim, faltou uma reflexão sobre as vidas. Gente, a gente ainda tá vendo. É. E não é uma coisa que a gente gravou e tá guardado e tá postando. A gente faz e posta. Isso. Faz e posta. Para vocês estão acompanhando a gente no processo da Cami, no ritmo que acontece. Em tempo real. Isso. E todas as demais histórias que eu tenho estudado, elas estão ainda em processo de tratamento. Quando alguma termina, eu trago. Enquanto isso, Aguardemos. guardamos. Gente, acompanhe a Camila no Instagram e no YouTube também. Gente, eu tô fazendo leitura de tarô. Ó, viu? Leitura de tarô. Que loucura. Que loucura, né? Meu Deus. A gente tem que conversar sobre isso. Não, eu não gosto, não. Não, a gente tem que conversar pessoalmente sobre isso. É. Não. Sim, senhora. É que a galera pergunta só aquela, tipo, ai meu Deus, e agora? Fiz tarô uma vez só na vida. Tá, deixa essa parte pra depois. Eu tenho gravado que a Kátia lê no tarô dela. Ai, a Veio Kátia também, tudo né? certinho. Eu não lembro se eu gravei. É que assim, a Fê dela. não quer saber de futuro. Ótimo. Não quero. A gente vê por ela. É, Tô brincando. Não quero não, quero não. Eu não quero mesmo. Deixa. O que eu já sei do meu futuro já é suficiente. Ok. Mas tá aí, ó. Acompanhe. E façam sua consulta com a Camila. Não, mas você falou... gravando? Tô. Então, assim, ó, eu esqueci de complementar antes. Quando você disse que aqui no corredor... Não, na mesa, que tava a Yarinha. Sim. Eu chamo de Yarinha. Uma das e eu te perguntei o que você tá fazendo aqui? Isso. O que você espera da tua vida? Isso, foi Como você se emocionou? É. E eu acho que por isso que eu esqueci. Mas essas são perguntas que eu nunca fiz pra você. Eu fiz pro teu espírito. Verdade. Então antes, quando eu tava comentando que eu tenho um discurso pronto pra cada um, que eu sei o que eu vou falar com cada um. Sim. Olha o quanto que isso te fez. Sim. Efeito que hoje você soube responder. Então, por isso que eu não libero a tal da hipnose, o relaxamento, a parte primeira. Sim. Porque isso é pessoal. Mas eu só queria lembrar, porque isso foi uma frase antiga, de outros tempos, mas eu tenho isso quando eu converso com as pessoas, para despertar o que está em você. Sim. Porque eu ainda olho para você e eu vejo o teu espírito por trás da Camila. E foi bem numa mesa, na mesa tu é a leitora da mesa. Tu já tinha feito a leitura do livro e a gente tava debatendo sobre um problema que eu tava tendo naquele dia. Que eu tava bem na decisão de sair de casa ou não, pra onde eu vou, o que eu faço, lembra? Aí você aprendeu a decidir por você mesmo, né? Sim. No caminho se fez. O perrengue passou, tá melhor. Bem melhor. Gratidão. Arrasou, amiga. Então, um beijo na alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau.